Ceará entra no Z4 da Série B do Brasileirão. Vice-presidente renuncia ao cargo e a expectativa da regularização das novas contratações do Ceará Sporting Clube. Tudo isso e muito mais no vídeo de hoje do Jogada do Vozão. Seja muito bem-vindo, torcedor alvinegro, torcedora alvinegra. Eu sou Daniel Farias e é uma alegria, um prazer receber você em mais esse vídeo aqui no canal do Jogada no YouTube. Todos os dias tem Jogada do Vozão, com informações, análises e também bastidores sobre o Vozão, o alvinegro de Porangabuçu. Mas vamos lá aos nossos assuntos do dia, pedindo desde já para você deixar o seu like e, se ainda não for inscrito, se inscrever no nosso canal. Vamos começar falando sobre tabela de classificação, porque, meus amigos, ontem a notícia que nós esperávamos não receber acabou acontecendo. O Ceará está dentro da zona de rebaixamento da Série B do Campeonato Brasileiro. Se você pega o seu celular, entra em qualquer site ou aplicativo que tenha lá a classificação, você vai ver na 17ª posição, dentro da zona, o Ceará ocupando essa posição com 17 pontos conquistados em 16 jogos até o momento. São 4 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. O Ceará tem mais derrotas do que qualquer outro resultado nesta Série B. Ontem a rodada foi complementada, ela ainda não terminou. Hoje tem o último jogo entre Atlético e Operário, mas o jogo que interessava ao Ceará foi disputado ontem à noite entre Botafogo de Ribeirão Preto e Avaí, e a equipe paulista acabou vencendo por 3-1. Ultrapassou o Ceará na tabela, o Botafogo agora está ali na 14ª posição com 19 pontos e com isso empurrou o Ceará para dentro da zona de rebaixamento. Então o Ceará, que começou essa rodada na 15ª posição, acabou perdendo 2 colocações e entrou na zona de rebaixamento. É claro que essa situação ela pode mudar, é claro que na próxima rodada, a depender da combinação de resultados, o Ceará pode sair da zona, até porque a distância dele para o primeiro time fora é de apenas 1 ponto. O Londrina é o 16º com 18 pontos e o Ceará é o 17º com 17 pontos. Então ele pode chegar a 20 na próxima rodada e ganhar algumas posições, mas ele já não depende mais de si. Os outros adversários vão precisar tropeçar. E querendo ou não, meus amigos, estar na zona de rebaixamento é um fiasco para o Ceará. É uma tragédia, é algo que pouca gente imaginava. Eu sei que você vai dizer assim, não, eu já imaginava, porque o time está jogando mal, as coisas não estão funcionando, a política não está funcionando internamente no clube. Mas eu falo assim, vamos pensar um ano atrás, julho de 2025, o Ceará não tinha entrado sequer na zona de rebaixamento da Série A. Quem imaginaria que um ano depois o Ceará estaria dentro do Z4 da Série B do Campeonato Brasileiro? Então é algo a chocar, é algo a impressionar, nós que acompanhamos de fora, mas principalmente é algo que precisa chacoalhar o Ceará internamente. Essa realidade ela precisa ser estampada para os dirigentes, para o departamento de futebol, para a comissão técnica, para o elenco, para que todos eles possam enxergar a realidade em que o Ceará se encontra hoje e buscarem alguma solução. Porque a solução tem que vir de dentro. A solução tem que vir dos jogadores, da comissão técnica, do departamento de futebol, da diretoria. É eles que precisam encontrar o caminho para tirar o Ceará deste momento. É claro que a torcida tem o seu papel de cobrar, de criticar, de apoiar, mas a responsabilidade é do clube. A responsabilidade nesse momento é do clube e ele precisa fazer alguma coisa para evitar que o pior aconteça. Não pode acontecer o que todos nós esperamos que não aconteça. Então o Ceará precisa reagir o mais rápido possível. A situação é muito complicada e necessita de respostas urgentes, ok? Próxima rodada, só lembrando, o Ceará entra em campo na segunda-feira, vai enfrentar o Atlético às 8h30 lá no estádio Presidente Vargas e, meus amigos, precisa da vitória. Se a gente, eu tô até cansado, sabe, assim, de todos os vídeos falar, o Ceará precisa da vitória, o Ceará precisa da vitória, e essa vitória não vem, mas agora ele precisa urgentemente, porque ele está dentro da zona de rebaixamento. Tem que sair dessa zona da degola o mais rápido possível, porque nós sabemos, quanto mais tempo um time permanece na zona, a distância dos outros vai aumentando, a pressão psicológica, emocional, a tensão vai aumentando, e aí, meu amigo, se torna 3 vezes, 4 vezes mais difícil você sair desse momento e dessa situação. Então, que essa resposta ela possa ser urgente, como é a necessidade de uma resposta do Ceará. Vamos falar também sobre outro aspecto importante. Ontem, o Ceará divulgou a
renúncia do primeiro vice-presidente do Ceará Sporting Clube, o Hernando Uchoa. Ele entregou uma carta de renúncia e por isso deixou esse cargo. Lembrando que no ano passado o Hernando Uchoa, além de primeiro vice-presidente, ele era também diretor de futebol. Ele já havia, né, saído do cargo de diretor de futebol, ele entregou esse cargo, mas permanecia como primeiro vice-presidente. Agora ele também renunciou a esse cargo, ele entregou uma carta de renúncia. Queria ler aqui alguns trechos para vocês, porque é importante a gente destacar o que levou o Hernando Uchoa a renunciar ao seu cargo. Ele falou: abre aspas, a presente decisão, embora profundamente dolorosa, revela-se inevitável diante do cenário de acerbos dissensos políticos, ou seja, muitas dissensões políticas internamente no Ceará. Disputas internas que, lamentavelmente, vêm comprometendo a estabilidade institucional, a unidade diretiva e a própria imagem da instituição. Né? Então, olha o que é que o Hernando Uchoa está falando. A realidade interna, as disputas internas, essas dissensões políticas, né, que vem comprometendo, no entendimento dele, a estabilidade institucional, a unidade diretiva e a imagem do clube, foram os motivos que levaram ele a abrir mão desse cargo, a abdicar desse cargo, a renunciar a esse cargo. Ele fala: não seria consentâneo com os princípios éticos e institucionais, os quais sempre nortearam a minha trajetória no clube, permanecer investido em função diretiva num ambiente marcado por antagonismos irascíveis que vulneram a grandeza histórica e as tradições mais caras do secular alvinegro. Algumas palavras difíceis, eu entendo que talvez seja às vezes até difícil da gente compreender, mas o que é que o Hernando Uchoa está falando? O ambiente interno fez com que ele abrisse mão e renunciasse a esse cargo do Ceará. Ele agradeceu, né, enfim, gratidão ao Conselho Deliberativo pela confiança depositada no nome dele, enfim, e ele disse que permanece convicto de ter ofertado, né, ao Ceará, que é o clube do seu coração, o melhor dos seus esforços, com respeito institucional e também propósito de servir ao Ceará Sporting Clube. Meus amigos, situação complicada. São palavras do vice-presidente do Ceará, afirmando essas realidades. Se o vice-presidente fala isso, é porque o cenário realmente está grave. Então, é preciso também muita cautela e muito cuidado nesse momento, né, para que internamente o Ceará possa também se ajustar e buscar um caminho de mais estabilidade, como ele falou, para proteger a própria imagem da instituição. Quais são os próximos passos? O Ceará disse: com a renúncia, o Conselho Deliberativo convocará eleição para o novo primeiro vice-presidente. O Celso Rodrigues, hoje, ele é o segundo vice-presidente. Durante esse período, ele vai assumir interinamente a primeira vice-presidência, vai ficar logo abaixo do presidente João Paulo Silva, mas num prazo de até 90 dias, o presidente do Conselho Deliberativo, Márcio Forte, deve convocar novas eleições para agora sim eleger um novo primeiro vice-presidente, e essa chapa ela é vigente até novembro de 2027. Então, presidente João Paulo Silva, o novo primeiro vice-presidente, que nós ainda não sabemos quem será, e o segundo vice-presidente, o Celso Rodrigues. Então, é uma situação que o Ceará vai solucionar nos próximos dias. E também espera solucionar a regularização dos seus novos jogadores. Alguns atletas já estão aqui na capital cearense. Lucas Mugni já está treinando, o Renzo Lopes também já está treinando e o Sávio também já desembarcou aqui na capital cearense. Informação do nosso querido amigo Rodrigo Cavalcante, do canal do Vozão. E agora esses 3 jogadores aguardam a regularização. Quem ainda não chegou foi o Rian Santana, porque nós já dissemos, ele só vai vir quando terminar a participação do CSA na Série D do Campeonato Brasileiro. São os assuntos de hoje do Jogada do Vozão. Agradeço pela sua audiência, reforço o pedido para você deixar o seu like e amanhã a gente volta com mais informações sobre o Vozão, sobre o mais querido, sobre o nosso Ceará Sporting Clube. Um abraço, torcedor, e até o próximo vídeo.